Filhão, senta, isso, deita, muito bom. Agora, curte a aula que eu vou fazer ali, filhão. Olá, nono ano, como vocês estão? Tudo bem? Nono ano, estou aqui hoje para a gente fazer uma certa discussão, aprofundar no assunto que a gente já está trabalhando com a ideia de trabalho, ciência e tecnologia. E eu trouxe alguns pontos hoje aqui para a gente fazer isso. Eu trouxe a própria discussão de capitalismo, né? É importante a gente definir porque a gente está trabalhando nesse tema. É dentro do capitalismo que a gente está vendo os novos tipos de produção, que são conhecidos como modos de produção. O jeito que se está produzindo mercadoria dentro do sistema capitalista. Então, vamos discutir o que é capitalismo, tá bom? Vamos trabalhar alguns assuntos como estética, é extremamente importante esse tema. Nós vamos trabalhar a diferença trabalhista no modelo fordista, tá? E no taylorismo, no toyotismo, tá? Que é o que está em vigor hoje, tá? O que está em vigor não é a indústria 4.0, ela está sendo implantada em vários lugares, não é ainda um modelo padrão, né, para todos os países, não é padrão em todos os países, na maioria dos países pelo menos. Então, o que é? É o toyotismo. O toyotismo ele é um modelo padrão, substituindo o fordista da década de 50, né, 30, 70, até 80, trabalha-se com a ideia do Fordismo, tá? Até antes disso, com certeza. A gente vai discutir o suicídio, porque quando a gente fala sobre trabalho nessa nova condição toyotista, a gente tem que discutir o suicídio, pelo incrível que pareça. Emile Durkheim tem um livro, obviamente que Emile Durkheim não chegou a ver as nossas condições atuais, porque ele morreu muito mais cedo, né, obviamente. Ele é do lado do século XIX, né, e século XX, e ele morreu ali no começo do século XX. Mas a gente tem que discutir, ele tem um livro chamando O Suicídio, onde ele vai analisar os tipos de suicídio que existem e por que existem. Não vamos falar de Emile Durkheim, mas vamos falar da importância do suicídio, desse tema, obviamente, não de cometer suicídio, mas a importância desse tema, porque aumenta drasticamente a quantidade de suicídio relacionado ao trabalho, tá? Muito dessas depressões que levam ao suicídio está relacionado ao trabalho da época do século XX, começo do século XXI aí. Vamos discutir também robôs, vamos discutir também algoritmos que dentro desse sistema, desse modo de produção que a gente está vivendo, o capitalismo, né, que a gente vive, existe não só a condição de uma empresa consolidar um produto, criar nas pessoas um padrão de consumo. Mas hoje existe tecnologias que identificam a necessidade dos consumidores. Então veja só, além de ter produtos padrões de consumo, agora nós passamos por um momento onde as empresas dentro do sistema capitalista conseguem identificar necessidades de consumo. Isso gera o que, galera? Isso gera o controle. Existe um controle e um incentivo gigantesco ao consumo. Nós vamos discutir tudo isso. Então, primeiro ponto, o que é o sistema capitalista? O sistema capitalista, pessoal, eu vou pegar uma colinha minha aqui, ó. O sistema capitalista ele é o seguinte, um sistema econômico e social, tá? Em que o centro da vida dos indivíduos, olha só, o centro da vida deles é o mercado, ok? Fazendo com que diversas instituições sociais estejam submetidas a essa lógica de mercado.
fazendo com que os estados nacionais também trabalhem em função do mercado, ok? Outro tipo de definição é o seguinte, o sistema capitalista ele é baseado no livre mercado, na propriedade privada e na autorregulação econômica, ok? Na obtenção de lucro, né? Então esse é o sistema econômico que a gente vive, esse sistema econômico que a nossa vida ela é centrada no consumo e no mercado, ok? Na prática mercadológica. Então, isso é o sistema capitalista. E se você for parar para pensar, professor, mas eu não vivo do sistema capitalista. Vive sim, e toda a lógica em volta da nossa sociedade, no nosso consciente, nosso inconsciente, é baseado numa lógica de troca. Se eu ajudo um colega no trabalho, ele vai inconscientemente pensar, não que ele esteja certo, né? Não que ele esteja errado ou nem que ele esteja certo, mas ele vai pensar que eu estou querendo apenas fazer isso para um dia pedir de volta esse favor. Então, baseado numa troca, numa lógica de mercadoria. Eu te dou uma mercadoria, você me entrega depois outra coisa. Às vezes pode ser um favor, pode ser uma indicação, alguma coisa assim. Não existe, na verdade, existe no nosso consciente a ideia de que esse cara só está fazendo, ou essa pessoa só está fazendo isso porque ela quer alguma coisa de mim. Então existe esse pensamento e existe também uma ideia de que tudo que a gente faz precisa ter consumo. Então vamos sair? Vamos. O que a gente vai comer? O que a gente vai comprar? O que a gente vai beber? É interessante isso. Cada vez mais nossas atividades culturais ou nossas atividades de lazer estão envolvidas com o consumo de alguma coisa. Não é apenas uma atividade de lazer onde não vai existir consumo. Ou já antes do rolê, a gente já comprou as coisas para fazer e consumir durante ele, ou vamos consumir no local. Então, assim, não existe um passeio na nossa lógica hoje, não existe um passeio de uma paisagem, para curtir uma paisagem, vamos fazer vamos praticar alguma coisa, uma atividade onde não haverá consumo. Sempre há consumo antes ou depois ou durante o processo, né? Raros são os indivíduos na nossa sociedade que conseguem fazer esse tipo de atividade sem nenhum tipo de consumo. Então, nossa lógica, galera, é baseada na mercadologia, tá? Na ideia de mercado. Bom, definindo o capitalismo, galera, a gente vai discutir alguns assuntos agora, ok? Primeiro, estética. Já pararam para pensar que durante o período fordista, o produto ele tinha uma cara e essa cara permanecia durante décadas. A mudança nesse produto era muito, muito lenta e gradual. Hoje, existe uma quantidade de mudança em produtos ou em novos produtos gigantesca. A todo momento está surgindo um novo produto, substituindo o outro, né? Então existe, galera, uma ideia de o novo, o jovem, ser melhor. O quanto mais novo, melhor. Essa é a ideia. Então, um software melhor, uma roupa melhor, nova, é melhor. Tanto que minha mãe, quando era pequena, ela mandava a gente guardar roupa nova para usar em ocasiões especiais, porque a roupa nova é melhor, né? Eu já venci essa ideia e uso minhas roupas novas assim em qualquer hora, não tem importância. Então, assim, essa ideia é implantada dentro desse sistema. O Fordismo, ele era duradouro, os produtos duravam e demoravam para mudar, né? A sua cara, o seu marketing e tudo mais. Agora, quanto mais novo, melhor, tá? Então, pensem nisso, é um dos grandes assuntos que a gente tem para discutir sobre a ideia do capitalismo, desse modo de produção. Então, o Fordismo, padrão.
Quanto mais padrão e estabilidade essa mercadoria te dá, mais segurança, ela te dá mais confiança. Hoje, a lógica se alternou por causa do toyotismo. Quanto mais novo, quanto mais inovador, melhor. É uma ideia interessante. Temos problemas nisso. Algumas pessoas... Com licença. Cappuccino delicioso. Ó, algumas pessoas levam essa lógica para a sociedade. Então, algumas pessoas estão atribuindo essa lógica capitalista na relação social. Então, nós temos um problema hoje conhecido como gerontofobia ou velhofobia, que é a discussão se trata de desprezar o que é velho. Então, quanto mais a pessoa jovial for, isso tem implicações, galera, gigantescas por causa da ideia de sempre a pessoa que não quer envelhecer, sempre permanecer jovem, gera problemas assim psicológicos, gera problemas assim muito grandes. O Brasil é recordista em cirurgias plásticas, tá? É um problema isso daí. Então, essa ideia de jovial, ela permanece como uma ideia de que é melhor, tá? O que é velho é ultrapassado, o que é novo é moderno, é inovador. Então, temos esse problema para ser discutido aí. Vamos falar sobre trabalho na relação fordista e na toyotista. Pessoal, as leis trabalhistas se consolidam no modelo fordista. Por quê? Existia uma concentração geográfica muito grande de trabalhadores no chão de fábrica, ou seja, era um número gigantesco de pessoas no mesmo local. Então eles estabeleceram relações ali, e muitas dessas relações geraram sindicatos, geraram organizações trabalhistas e sindicais. Isso então fortaleceu esses grupos e tornou as leis trabalhistas melhores. Consequências dessas leis nessas leis trabalhistas durante o período fordista e do modo de produção fordista: diminuição da desigualdade e proteção do trabalho. Isso é muito legal de entender. Com o toyotismo, houve uma flexibilização do trabalho, das leis trabalhistas. Por quê? Porque a competição é global agora. Então, o empresário ele está justificando a flexibilidade das leis trabalhistas pensando na competição. Então, os riscos são maiores, né? E por agora também, outra coisa, é que os trabalhadores, por ser mais flexíveis, muitas vezes terceirizados, eles não estão conectados como estavam no modelo fordista no chão de fábrica. Agora cada um vem de um lugar, de uma empresa diferente ou de um serviço diferente, de um local diferente. Então eles não têm conexão, então enfraqueceu o sistema sindical, enfraqueceu os grupos. Então políticas de flexibilização do trabalho, das leis trabalhistas, têm ampliado e têm diminuído os direitos trabalhistas, também aumentado a desigualdade. Fora isso, galera, não houve aumento de número de empregos no mundo, né, por causa disso. Pelo contrário, ou aumentou o desemprego, ou ele ou aumentou, ou ele se manteve. Nunca melhorou, de um certo modo, numa grande visão sobre isso. Por quê? Porque agora a gente vai ter a inserção da tecnologia. Os robôs estão entrando no modelo fordista, no modelo toyotista, me desculpem, no modelo toyotista, para substituir a mão de obra. Então o que era feito por um homem, agora muitas vezes é feito por um robô. Existe uma pesquisa interessantíssima que 53% das profissões que existem no Brasil poderiam ser substituídas por robôs. Eu falei para vocês na última aula sobre a indústria 4.0, tá? Galera, agora vamos discutir essa ideia de consumo. É muito importante a gente discutir isso. Antes, galera, uma fábrica, uma marca, uma empresa, criava-se um padrão de consumo. Consumir um carro específico, consumir uma marca
de molho de tomate específica. Então, vocês, por exemplo, vocês têm na cabeça de vocês aí algumas marcas que vocês chamam, alguns produtos que vocês chamam pela marca. Por exemplo, mãe, compra, ou pai, compra, me dá dinheiro que eu vou comprar catupiry. Isso é muito normal, né? Isso é muito comum. Nossa, tá acabando o Colgate em casa. Então veja só, na verdade, mãe, me dá dinheiro para comprar requeijão. Porque catupiry é requeijão, só que ela ficou tão conhecida, ela criou esse padrão de consumo que a marca virou o produto, entende? O nome da marca virou o produto. Quando fala, Colgate está acabando, na verdade está acabando a pasta de dente, não o Colgate, né? Então, algumas pessoas usam esse tipo de linguagem ainda hoje. Inclusive, eu chamava de Nutella tudo que é creme de avelã. Olha que loucura. Eu falava assim, nossa, comprar aquele Nutella ali, esse Nutella aqui é diferente. Não era Nutella, é creme de avelã, né? Então, assim, Nutella é a marca, né, da Ferrero Rocher lá e tal. Então, assim, pessoal, existem padrões de consumo que foi criado. Hoje em dia, existe algoritmos da internet, sites, aplicativos, que identificam as necessidades das pessoas. Por exemplo, eu converso muito com um amigo meu sobre isso. A gente estava discutindo, a gente estava jogando, né, videogame no Xbox. E aí a gente estava discutindo lá a ideia de comprar um headset, né, que conseguisse fazer um monte de coisa lá legal, tal, seria melhor. Rapaz, começa a aparecer propagandas de fone para videogame no meu Instagram. Quero fazer aula. Isso aqui é interessante. Eu gosto muito de xadrez, gosto de jogar xadrez. E aí eu estava propondo para jogar xadrez com meu irmão, fazia tempo que a gente não jogava. Apareceu no YouTube para mim jogo de xadrez sem eu ter pesquisado. Jogo de xadrez famoso, tal. Então, assim, propagandas de tabuleiro xadrez. Então, identificam a necessidade, tá? E eles são muito inteligentes, esses algoritmos, porque a todo momento, nesse exato momento, está uma câmera apontando para minha cara, né? E essa câmera, pessoal, ela consegue ler, olha que interessante, a dilatação da pupila quando eu vejo algo que eu gosto. Então, por exemplo, eu estou com fome e eu vejo uma propaganda e a câmera do celular está ligada e está apontada na minha cara. Mas a câmera não está ligada, o aplicativo não está acionado, mas quando você concede permissão, lá no comecinho, quando você vai aceitar o aplicativo, instalar ele, você aceita permissão para usar a câmera, ele está usando sim todos os dados que está no seu celular. E aí, eu estou com fome, aí eu vejo uma propaganda de uma pizza. O que vai acontecer com a minha pupila? Ela vai dilatar. Ela vai dilatar. E aí a câmera consegue identificar essa mínima dilatação na pupila, velho. E aí começa a aparecer propaganda de pizzaria, esse tipo de coisa pra mim. Entende isso? É extremamente inteligente e aí começa a criar a necessidade. Meu irmão, ele cancelou a assinatura dele, né? Desativou o Instagram e Facebook dele. Porque ele percebeu, isso não é só o meu irmão, que o consumo dele, porque veja só, vocês ainda não têm um salário, né? Exceto algumas pessoas que já trabalham, mas não tem um salário específico, não tem dinheiro seu para falar, vou fazer o que quiser. Quando você tiver isso e começa a aparecer um monte de coisa que você quer, você compra. E ele percebeu que ele estava aumentando os gastos dele graças aos aplicativos que mostravam propagandas que ele desejava já. Então, são esses assuntos, galera, que eu queria tratar com vocês sobre essa aula de trabalho, ciência e tecnologia, ok? Para fechar, de fato, e aprofundar. Tem vários assuntos ainda para se aprofundar sobre esses temas, ok? Eu vou fazer na semana, não sei se é na semana que vem ou na outra, eu vou fazer um vídeo de resumo, a gente vai fazer uma rediscussão sobre tudo para fechar bonitinho esse bimestre, mas esses são os temas que eu gostei de trazer aqui, que eu queria trazer para vocês, para a gente aprofundar sobre trabalho, ciência e tecnologia, tá bom? Pessoal,
Grande abraço. Vou deixar 5 questõezinhas aqui para vocês, tá? Para vocês fazerem. Pessoal, mandem suas dúvidas no fórum, tá? Todo dia de manhã eu vou estar vendo se alguém mandou dúvidas e tal. Eu não vou ver em outros horários, porque eu trabalho em outros horários, mas no período da manhã eu estarei disponível para responder para vocês as dúvidas que vocês tiverem sobre questões, sobre a aula, beleza? Façam isso, por favor. Tem também exercício complementar, ok? É bem legalzinho o exercício complementar. Dê uma olhada lá, pessoal. Um beijo e até mais. Já. Filhão, o que você achou da aula? Curtiu? Toca aqui então. Aê!